Fala pessoal, William Mendes de volta por aqui, espero que todos vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a este canal para a gente falar um pouco mais sobre a nossa paixão em comum, que é o Vasco da Gama. O vídeo de hoje vai ser um vídeo aqui de reflexão, um vídeo aqui de análise e um vídeo aqui para poder falar sobre o jogo de ontem. O empate ali que assim ficou de bom tamanho para o Vasco, ficou pelo que o Vasco apresentou. O Vasco não apresentou um futebol convincente, não apresentou um nível técnico decente, e isso culminou e nos leva a entender e nos leva a ficar preocupados com relação a algumas coisas aí relacionadas ao time do Fábio Carille, ao time que o Carille tem em mãos e o restante da temporada do Vasco. A gente começa a questionar. Vou falar também aqui que eu não curti muitas vaias direcionadas ali ao Felipe Coutinho. Quem me acompanha por aqui sabe que eu não sou de ficar defendendo o jogador, não sou muito de ficar, por exemplo, indo contra quem critica jogador, até porque eu também sou um crítico de jogador. Mas eu tenho alguns argumentos aqui que eu vou colocar nesse vídeo aqui, e você pode comentar aqui embaixo com respeito se você discorda ou não sobre essa situação das vaias ao Felipe Coutinho, que eu não gostei, não concordo, e eu vou explicar para vocês. Então eu peço, você deixa seu like aqui embaixo, isso ajuda demais o vídeo chegar para mais pessoas. E você, por exemplo, se inscreva no canal caso não seja inscrito. A gente está quase batendo 2.100 inscritos aí, então você pode nos ajudar fazendo isso e compartilhando esse vídeo também com mais alguém. Beleza? Tendo dito isso, bora começar o vídeo. Então, pessoal, vamos falar aqui um pouco sobre o jogo de ontem. O jogo em um empate ali que o Vasco deixou à mostra, deixou visível ali algumas carências do seu time principal. O time do Vasco ontem entrou para jogar contra o Volta Redonda de um modo ali meio paradão, de um modo ali meio displicente até em alguns momentos. Isso ficou nítido quando você via que os jogadores eles não tentavam fazer as triangulações com precisão, não se apresentavam para o jogo, ficaram encaixotados ali no setor defensivo e no esquema ali armado pelo treinador do Volta Redonda. Não tinha, os jogadores não estavam sendo voluntários, alguns deles ali. Vamos pontuar aqui até o próprio Tietê, que é um cara que tem que ser participativo para o time do Vasco andar. Vamos pontuar aqui o próprio Paulinho Paulo, que errou tudo que tentou, tá? Não fez muito sentido. Vamos pontuar aqui também o sistema ali com o Jair, que apesar do, acho que foi o Jair que sofreu o pênalti ali, que o Verratti bateu e converteu, mas o Jair também não funcionou. Tava todo mundo meio modo marcha lenta, meio modo marcha lenta. E aí o João Vitor, por exemplo, que é o nosso zagueiro aí, que hoje é titular da zaga, faz um gol contra meio bizarro, sabe? Total falta de noção. Ele deu uma bica pro gol sem sentido algum, mas o João Vitor é o zagueiro titular que a gente tem aí, tá? Infelizmente. E aí, a gente já entra aqui em um ponto em que o Vasco entregou 2 gols para o Volta Redonda, porque o segundo gol, para mim, foi uma falha dupla, tá? Desculpa, porque o Lucas Oliveira, ele não consegue tirar, ele tira de qualquer jeito, para frente da área. O jogador do Volta Redonda pega a bola, avança, o Léo Jardim veio de sair no cara para dar uma voadora no cara. Se fosse o Fusato, teria saído. Vocês já estão ligados que o Fusato gosta de sair do gol daquele, a modo doidado. O Léo Jardim não saiu, ficou esperando o cara chutar, o cara foi e botou a bola por cima dele. Tá? Um belo gol, inclusive. E aí o Vasco da Gama toma aí esse 2-1, já ali jogando meio mais ou menos, já jogando ali de um jeito que não dava para poder a gente ter perspectiva de que o Vasco iria ganhar o jogo ou de que iria empatar. Teve ali uma bola ali que o Lucas Piton cruzou na cabeça do Verratti. O Verratti fez o que sabe fazer, escancarando já a primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui. Esse vídeo vai ficar longo, tá? Mas é um vídeo necessário, porque eu preciso explicar muita coisa aqui. Como eu não sei se vai dar para fazer live mais tarde, eu vou fazer um vídeo mesmo aqui. E aí já escancarou a dependência do Verratti. A dependência de que se o Verratti não funcionar ou não ir bem em um jogo, o Vasco não consegue fazer gol. Então o Verratti fez 2 gols, fez seu papel, passou o jogo inteiro errando tudo que tentava também. Mas fez 2 gols
que ajudaram o Vasco da Gama pelo menos não sair com uma derrota, tá? Lá de Cariacica. Então tem esse ponto, precisa contratar um atacante. O Vasco precisa trazer reforço para a posição do Verratti. Já fica escancarado isso aí. A segunda coisa aqui que fica escancarado é o seguinte: Alex Teixeira serve para ser um segundo atacante? O Alex Teixeira está jogando caindo para a ponta. Essa é a dele? Não acho que seja. Tá? Então escancara que o Vasco precisa contratar pontas. Estão falando aí do Bruma, que o Bruma vai vir, tá tudo certo. Eu só acredito quando realmente o jogador fechar. Eu já falei sobre o jogador aqui, não tem mais nada para falar dele aqui. Mas quando fechar, beleza, eu vou crer, vou ter certeza de que ele já é do Vasco. Até então, a gente sabe que os dois pontas que a gente tem, que fizeram muita falta ontem pela recomposição e pela velocidade na saída. O DVD até menos veloz, mas o Adson mais veloz, estão lesionados, tá? O Adson se recuperando ainda, o DVD tem muito tempo para se recuperar e o Vasco precisa contratar para essa posição, porque o elenco do Vasco, gente, é um elenco ruim, é um elenco carente de peças. E aí, o que acontece? Tendo escancarado essas coisas aí, escancara também uma coisa: o Carille, ele não pode se apegar a alguns jogadores. Há uma convicção que, se ele perceber que deu errado, por exemplo, ele insistir. O Carille não pode demorar o tanto de tempo que ele demorou para enxergar uma situação de troca. Até porque, eu sei, é um jogo de campeonato carioca, beleza. Eu também acho que não tem que ter todo esse estardalhaço porque é um jogo de carioca, não. Tá? Porque o que acontece? Só para botar entre parênteses aqui. Ontem tava todo mundo puto porque o Vasco jogou mal. Só que, tipo assim, quando o Vasco ganha jogando bem, eu vejo muita gente falando assim: mas é o carioca, hein? É um campeonato fraco. Quando o Vasco empata jogando mal, nossa, mãe, vamos ficar preocupados. Vamos ficar preocupados, não pode, porque é o Volta Redonda. Então o torcedor do Vasco também precisa decidir se ele vai acreditar no time ou se ele não vai. Por quê? Porque o campeonato carioca, ele tá aí. Ou ele vai expor o time, ou ele vai exaltar o time. Então a gente precisa chegar num consenso aí de entender, vamos apoiar ou não o time. Tem esse ponto. E aí o Carille, ele não pode ficar, por exemplo, apegado a algumas convicções que a gente vê que não dá certo, cara. Ele não pode, isso aí vai ser um erro. Só que a culpa ontem não foi do Carille. A gente também não pode culpar o Fábio Carille, que é um treinador que está desempenhando bem, que é um treinador que está fazendo um bom trabalho. A gente não pode culpar o Fábio Carille, porque os jogadores ontem entraram com preguiça de jogar futebol. O Carille não tem culpa se o Payet não consegue, por exemplo, fazer um cruzamento para a área num escanteio. O Carille não tem culpa se o Felipe Coutinho não chuta. Então não vou culpar o treinador. Eu vou culpar a diretoria, que não deu aí, por exemplo, jogadores para o treinador. O treinador pediu jogadores, o treinador pediu reforços. A diretoria o tempo inteiro atrás desse Brian Rodrigues. Até agora nada. Aí fica com a cartada final, a investida final. E o Vasco aí, cara. E o Carille tendo que arrumar soluções dentro de um elenco fraco. E aí a gente entra num ponto aqui de dois jogadores que eu não posso deixar de falar aqui. Payet e Coutinho, né? Payet e Coutinho não foram bem ontem, bem verdade é isso. O Payet não tem desculpa, porque o Payet já está no Vasco até mais tempo do que o Felipe Coutinho. Precisa se dedicar mais, precisa correr mais. Não tem como passar pano para o Payet, porque o Payet, ele tem que jogar mais bola, gente, ou ele sai do Vasco. Esse é um ponto. Agora, sobre as vaias ao Felipe Coutinho, eu não concordo, cara. Eu não concordo. Porque é simples. Futebol hoje é coletivo. Futebol hoje é time, gente. Então a gente não pode ficar colocando só nas costas do Felipe Coutinho, né, uma onda de querer que ele resolva tudo o tempo inteiro. Futebol hoje não funciona assim. Futebol hoje não funciona igual era antigamente, que você via, sei lá, um Romário pegar a bola e decidir com tudo, que você viu um Ronaldinho Gaúcho decidir tudo.
Até o próprio Messi decidindo tudo numa era um pouco mais atrás. Futebol hoje não é assim, é coletivo. Como é que o Botafogo ganhou o título ano passado? Coletivamente, todo mundo funcionando. Como que o Flamengo vem ganhando títulos? Coletivamente. Essa é a verdade. E aí a gente não pode transferir nas costas do Felipe Coutinho uma ideia de que ele vai chegar e vai resolver tudo. Se o time é ruim, o Felipe Coutinho domina a bola. Eu até acho que segura demais em alguns momentos. Mas pô, o Felipe Coutinho domina a bola, ele olha para o lado, ele não vê o Tietchan passando, correndo. Ele vê o Lucas Piton dominar a bola e tocar para trás, em vez de partir para o meio, tocar para o meio. Ele vê, por exemplo, o Verratti não conseguindo fazer uma parede. Ontem eu estava vendo o jogo do Santos, o Tiquinho Soares, toda hora parede, toda hora ajeitando para os caras chegar de trás. O Verratti não consegue fazer uma parede, gente. Ele não consegue dominar a bola e tocar assim para fazer o pivô. Ele não consegue. Aí o Felipe Coutinho pega a bola, não tem físico, porte físico suficiente para segurar no meio de 2, 3, ele vai perder a bola. Então quando o Felipe Coutinho pega a bola, isso aí o Carille tem que falar isso com ele e com o time. Espero que o Carille fale isso. Quando o Felipe Coutinho pega a bola, ele vai olhar, ele vai ver alguém que vai fazer um facão, ele vai ver alguém com uma aproximação. Agora, se ele pega a bola no meio de campo, não tem ninguém para se aproximar dele. O meio de campo do Vasco estava um buraco ontem. Se ele olha e não vê ninguém do lado dele para poder apoiar ele, como é que ele vai fazer, cara? Então, futebol é coletivo. Veja os grandes clubes aí, você vai ver. Eles têm destaques individuais? Tem. Mas o que funciona para esses clubes é o coletivo, cara. Então a gente precisa parar com esse negócio de achar que no Vasco vai vir um jogador salvador da pátria e vai ficar, vai pegar a bola, vai enfiar debaixo do braço, vai fazer 5 gols num jogo. Não vai, cara. Sabe por que eu falo isso para vocês? E eu não discordo que o Coutinho foi mal no jogo ontem, não. Agora, eu não posso pedir a saída do Coutinho. Sabe por quê? Porque vai sair o Coutinho, vai sair o Payet. Quem que vai chegar? Quem que vai chegar para o lugar deles? O Vasco não tem credibilidade. O Vasco não tem credibilidade no mercado. O Vasco deve todo mundo. Essa 777 afundou o Vasco, porque o Vasco não consegue fazer negócio com um monte de clube aí, porque deve para esses clubes. Quem que vai botar no lugar dele? Então tem que ter calma, porque todos os outros times têm um cara de nome, de destaque, cara. Tem um cara para se preocupar. Se você tem um Felipe Coutinho hoje no meio de campo, foi o que o Volta Redonda fez ontem. 2, 3 jogadores em cima dele, preocupados com o que ele poderia fazer. Aí tem nego que fala, tô cansado disso, tô cansado. Cara, então vamos decidir. O Vasco hoje é isso aí. O Vasco hoje é um conflito de interesses internos. Então o que acontece? Você decide se você continua torcendo pro Vasco ou não, cara. Criticar é válido, eu critico, tenho amigos aqui na plataforma que criticam, que fazem um trabalho aí de cobrança. Agora, se a gente não entender, galera, que o Vasco é isso daí, e não começar a parar com esse negócio de achar que Felipe Coutinho vai decidir tudo, que Payet vai decidir tudo, sendo que é um coletivo, um time, ele só funciona se o meio de campo funcionar. Isso qualquer treinador vai falar isso para vocês. A defesa ela só funciona se o meio de campo funcionar, porque os volantes estão ali de plantel na frente ali para proteger a defesa, numa linha. O ataque só funciona se o meio de campo funcionar, porque tem a ligação para fazer a bola chegar lá. O Vasco não tem meio de campo. O Vasco não tem reserva para o meio de campo. O Vasco não tem alternativa. Culpa de quem? Do Carille? Culpa do Coutinho? Aí eu fico tentando. Pô, a torcida que tava vaiando o Felipe Coutinho tinha que vaiar, por exemplo, lá atrás, quando o Jorge Salgado ia para os estádios, mesmo depois de ter vendido o Vasco para uma empresa que vocês viram aí. A torcida tem que vaiar o Pedrinho, pô, que falou da janela de correção e não fez nada. A torcida tem que vaiar o Marcelo Santana, que tá até hoje no Vasco e não fez uma contratação decente pro Vasco da Gama. Essas pessoas que a torcida tem que vaiar, não é o jogador não, cara.
Porque se a gente continuar assim, a gente vai ver o Flamengo ganhando tudo com Arrascaeta, De La Cruz, não sei o que. A gente vai ver o Palmeiras com Rafael Veiga e não sei quem. A gente vai ver o Corinthians com o Garro, com o Depay, com não sei quem. E outra, toda vez que a gente critica, a gente quer o bem do Vasco. Eu entendo que quem critica, quem tem o sarrafo lá em cima, critica, quer o bem do Vasco. Agora, quanto mais a gente criticar e falar que tá uma porcaria, falar que tá uma merda, mais ideia de vender o Vasco vai passar para a torcida. A torcida, uma hora dessa, tá assim: ah, vende logo esse troço aí, vende logo. Por quê? Porque ela tá vendo que o time é ruim, ela tá vendo que o time não funciona. Então, torcedor, eu não curti as vaias ao Felipe Coutinho, não, cara, desculpa. Eu não curti, não acho que tem que ser desse jeito. Campeonato, é o que eu falo. O campeonato carioca não vale de nada. Quando o Vasco ganha, não vale de nada. Quando o Vasco ganha jogos, nossa mãe, calma que é o campeonato carioca. Quando o Vasco perde, é fora Coutinho, é fora não sei o que, é fora não sei quem, é vaia. Então, decidam. O campeonato carioca serve de parâmetro ou não? Porque a gente não pode agir pela conveniência. De tipo assim, quando ganhou, não serve de nada não. É só carioca, é time fraco. Quando perde ou quando empata, mas meu Deus do céu, acabou o mundo. Não consegue ganhar do Volta Redonda. A gente precisa botar a mão na consciência e entender que o Vasco hoje é isso aí. Os times do Cariri é isso aí. É um gol e olhe lá. Entendeu? Então, isso aqui foi mais um papo sério aqui pra gente entender e passar uma visão aqui para vocês de que futebol hoje é coletivo. Futebol não é individualismo mais. Não estamos mais nesse tempo. Então, se o coletivo funciona, o time funciona. Tá? Então, o Felipe Coutinho hoje é o único resquício de talento que a gente tem nesse meio de campo aí. Se tiver que cobrar, cobrem do Marcelo Santana, cobrem do Pedrinho, cobrem dos scouts que estão lá no Vasco, cobrem desses caras aí, porque é eles que estão responsáveis pela pasta de contratação, é eles que estão responsáveis de avaliar jogadores para vir para o Vasco. Então, é isso, esse é o vídeo, tá? Um vídeo bem honesto, bem sincero com a minha opinião aqui. Você pode discordar, mas você tá ligado. Comente aqui com todo o respeito, tá? Pra gente ter um bate-papo aqui nos comentários, caso você comenta, caso você comente, caso você tenha visto o vídeo até agora, que eu falei que o vídeo ia ficar grande, comente aqui com respeito, que eu leio todo mundo, eu interajo aqui, eu troco uma ideia. E é isso, tá? Bora pro próximo jogo agora, é clássico, então vamos ver o que vai dar aí, tá? E se perder também, não é o fim do mundo também não, porque é só carioquinha, né? Como muitos dizem aí. Beleza, valeu, fui, até o próximo vídeo.